Olá, gente! Estamos aqui hoje iniciando novamente o nosso Papo Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. O Papo Cultural que tem hoje uma pessoa extremamente importante, uma referência de mulher, uma referência de cultura, em toda a sua história de vida, da sua família, uma griot. Uma griot que tem o legado de trazer principalmente para nós, enquanto vilabelense, essa riqueza que é a nossa cultura. Estamos aqui hoje com Dona Nemésia Profeta Ribeiro, uma pessoa que é nossa referência, uma mulher que é referência em como Teresa de Bengueira, nossa rainha negra. Estamos aqui hoje. Seja bem-vinda, Dona Nemésia Profeta Ribeiro. Obrigada, César. Você é muito querida. Querida, uma belíssima representante que nos representa na Secretaria de Cultura. E quero, assim, levar o meu abraço, o meu agradecimento. Primeiramente, sou Nemésia Profeta Ribeiro, raiz de Vila Bela, e tenho satisfação de estar aqui neste momento para esse bate-papo cultural importantíssimo. Dona Nemésia, eu gostaria que a senhora passasse para nós sobre a sua trajetória de vida, né, e família, de como que iniciou toda a trajetória de vida da senhora dentro da cultura de Vila Bela da Santíssima Trindade, trazendo desde o início da sua vivência com a sua família. Sim, César. A gente, em Vila Bela, desde o ventre da mãe, a gente já está enculturado, né? Acompanhando essa cultura, não só com a família, que a minha família foi muito dedicada também na parte da cultura, como também as famílias de Vila Bela, né? Porque é uma cultura que abrange todas as famílias de Vila Bela, do pequeno ao grande. Então, isso é maravilhoso, a gente poder nascer num berço que já traz a identidade com todo esse carinho, com todo esse amor, e nos deixa, assim, com um entusiasmo, uma expressão de carinho a toda a população de Vila Bela, que caminhamos juntas desde o momento que a gente vem a este mundo. Porque já vai no braço da mãe, no braço da tia, no braço de amigos, né? E até me recordo da minha comadre Exícia Fernandes, que desde pequena ela fazia questão de ser a minha costureira. Fazia o vestido mais lindo, de acordo com as fotos, depois que eu cresci, né? Eu observava para a gente participar dessa grande cultura em Vila Bela, que todos os anos nós reverenciamos. A senhora tem uma trajetória de família, porque a família da senhora é uma das famílias tradicionais do município de Vila Bela, né? Então tem essa riqueza também no que se refere à parte da representatividade da família da senhora. Na inserção da cultura, de que maneira a senhora inseriu a família, de que maneira também inseriu a senhora dentro da cultura? Os pais da senhora, qual que é a vivência, a partir de quando a senhora foi inserida na cultura, no sentido das irmandades também? Foi um momento, assim, muito especial, porque eu sou a caçula em casa, somos 10 irmãos. E desses 10 irmãos, o meu pai, que já estava inserido na cultura, com o povo, com a irmandade, né? Eu, como adolescente, aí ele já me convidava para ajudar, fazer principalmente o sorteio, organizar o sorteio do Divino Espírito Santo. Então, daí, as minhas irmãs, que são mais velhas, me olhavam com olhares assim, que meu pai parecia que
Privilegiava a caçula. Justamente. Mas então a Irmandade do Divino Espírito Santo estava dentro da família já, a Irmandade. Como que a senhora entrou na presidência da Irmandade? Já existia uma vivência na família com relação à Irmandade do Divino Espírito Santo? Sim, já existia. Meu pai já ficava junto com a Irmandade à frente da Irmandade do Divino Espírito Santo, da Mãe de Deus e da Santíssima Trindade. E, através dessa presença minha ao lado dele, ele já foi passando tudo para mim. Então, quando ele faleceu, eu já estava assumindo essas três irmandades. Ao pai da senhora passou para a senhora. Mais ou menos em que período que foi? A senhora lembra mais ou menos? Aproximadamente um pouco antes dele morrer, lá por volta dos anos 50, que ele foi prefeito de Vila Bela, né? Joaquim Marcelo, Profeta da Cruz, ele foi prefeito em Vila Bela nessa época de 59. Eu tinha aproximadamente, 17 anos. Era bem jovem, quase adolescente. Então, desde os 17 anos de vida, a senhora está à frente dessas irmandades, né? A Irmandade do Divino Espírito Santo, da Santíssima Trindade e da Mãe de Deus, né? Justamente. Então, a partir de 17 anos, através do pai da senhora. Através do meu pai, né? Porque todo esse trabalho, eu já participava com ele. As atas, acompanhava, os registros, né? Então a senhora secretariava o pai? Com certeza. Por isso que quando ele foi prefeito em 1959, na década de 59, fui até a tesoureira dele. Jovem naquela época não tinha essa coisa de menor, não pode, né? Mesmo menor, com 17, 18 anos, eu já fui... Auxiliava o pai. Já fui auxiliar como tesoureira da prefeitura. Então, isso me trouxe uma grande responsabilidade de continuar após a morte do meu pai, né? E com muito respeito à comunidade, após trabalhar vários anos com essas três irmandades, achei por bem trazer, dividir esse serviço com mais alguém da comunidade. E nessa época já estava o Padre Hilário na nossa igreja. Aí consultei, com a ajuda do Padre Hilário, fizemos aí uma missa e após a missa fizemos uma apresentação e convidamos. Falei para o Padre Hilário que eu iria transmitir já primeiro a Mãe de Deus. Só que na igreja todo mundo ficou silêncio. Ninguém se dispôs a receber a presidência da Mãe de Deus. E passou alguns minutos, eu convidei novamente. Falei, não é possível, né? Que isso dentro da celebração. Após a celebração. Que não vai aparecer ninguém. Eu tenho certeza que na comunidade existem muitas senhoras que são devotas de Nossa Senhora. E ainda permaneceu em silêncio alguns momentos, né? Depois desse silêncio, a dona Jerônima de Brito, a tia Fia, ela se levantou e colocou à disposição, onde foi recebido com vivas salvas de palmas. Então, depois, ela foi a primeira que assumiu a presidência da Mãe de Deus. Da Mãe de Deus. E após ela assumir, e já me coloquei à disposição, né, que eu iria ajudar a organizar. E que estaria
À disposição. À disposição a qualquer momento. E ela, muito gentilmente, com muita vontade, já passei os livros para ela e ela assumiu, após essa missa, a presidência Mãe de Deus. da Mãe de Deus. E ela caminhou assim, com todo cuidado, com todo esmero, né, diante da comunidade. E continuei como presidente do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade, mas sempre em oração para que a gente pudesse dividir com a comunidade essa responsabilidade, esse trabalho, né? Talvez até para ser muito mais preparado, porque a gente não caminha sozinho, né? Exatamente. E fomos nessa caminhada preparando sempre a Irmandade do Divino e a Irmandade Da Santíssima Trindade. Após muita oração, muita intercessão, o Espírito Santo me iluminou e me encaminhou. Convidei várias senhoras da cidade e essas senhoras diziam que não. E a Miriam... A senhora acha que o não era devido a quê? Qual que era assim, a justificativa que a senhora ouvia dessas pessoas? O não, elas achavam assim que eu à frente seria melhor, sabe? Então, eu dizia, não, mas você à frente está melhor, ótimo, tá né? ótimo. Você vai ficar à frente. Às vezes a insegurança de não dar conta, né? E eu dizia assim, olha, mas vamos caminhar juntos, vamos trabalhar juntos, juntas, né? Nós não vamos desperceber ou deixar De dar todo esse apoio e amparo, né? E após alguns dias, eu falei, mas... E já estava aproximando uma nova festança. Falei, mas tenho... Isso em que ano, dona Nemésia, mais ou menos? Eu acho que agora foi do início desse século. 2003, 2002, por aí, sabe? Aí eu digo, não tem jeito, agora eu vou intimar. Não, você vai ser por intimação. Você vai ser, né? E quando eu pensei nisso, eu já tinha convidado a Miriam França, e ela também, não, tia Meita, não posso ser não. Falei, mas nós temos que caminhar juntas, unir, dividir, né? Que será muito melhor, porque duas cabeças é muito melhor do que uma só. A comunidade precisa participar e que seja dividida essa responsabilidade. E assim também a gente percebe que sempre as famílias tradicionais, as famílias que já tinham essa referência de caminhada também junto à comunidade. Então, esse processo de escolha, a senhora sempre avaliava também essas pessoas que já tinham caminhada, né? E a Miriam é uma referência também, né? Com certeza. E após alguns meses, até anos, sabe? Ela, um dia já estava aproximando a festança. Eu digo, mas preciso ajeitar alguém para dividir essa responsabilidade. E eu digo, bom, agora eu vou intimar e vou dizer, olha, você vai ser, não vou deixar assim. Não aceito não. Não aceito não. E de repente, a minha filha, Miriam Paula, me ligou e disse, a Miriam França agora vai aceitar. Eu digo, meu Deus, que maravilha, que maravilha. E eu já aproximei da Miriam e já comecei a passar para ela os livros, o nome das irmandades, né? Mais ou menos o regulamento, porque sempre nós tivemos tudo oral. Sim. Né? Infelizmente, muito pouquinho era escrito. Passei para ela
E estou muito feliz, porque foi uma escolha não minha, mas da Santíssima Trindade. É a Santíssima Trindade que escolheu, né? E é isso que mantém. A gente se sente pequena diante essas ações, né? Porque Deus é que está à frente de tudo, né? E após ela aceitar, após a missa da solenidade da Santíssima Trindade, aí passamos. A Miriam França... Ela foi empossada, digamos assim, né? Na missa da Foi a Santíssima. coisa mais linda, sabe? Linda, emocionante. E eu me sentia também uma grande emoção, e sinto até hoje, né? De ver que essas irmandades estão caminhando, né? As que se colocaram à disposição continuam. Infelizmente, a da Mãe de Deus, a Dona Jerônima, veio a falecer. E aí reunimos as irmandades e convidamos a Dona Celina, a mãe do vereador Edicre. Hoje ela é secretária, né, de Agricultura. De Agricultura. Convidamos por quê? Porque a Dona Celina, ela se colocava à disposição como festeiro todos os filhos dela. A família, sempre a família, né? Né? Ela se colocava, porque era difícil às vezes, né? Naquela época, a dificuldade, tudo, né? Manter essa tradição, manter a continuidade de tudo isso requer entrega, né? E sempre tinha muito esse olhar. O que a gente percebe, assim, que nesse olhar da senhora para com as pessoas que a senhora convidou, sempre avaliava muito a questão da participação na igreja, a questão da participação da família, porque se não tiver o apoio familiar, é muito difícil se manter e se dar continuidade à frente dessas irmandades, né, Dona Nemésia? Você disse aí, se não tiver o apoio da família, realmente, você tem que ter apoio da família, da comunidade, dos amigos, né? Porque aí você pode contar, né? Eu vejo no momento que a gente está preparando o sorteio do Divino Espírito Santo, as minhas filhas estão ali me junto, né? É gratificante isso. E isso tudo vem de Deus, né? A Dona Celina, que assumiu, que nós convidamos justamente por essa ação dela estar sempre presente, né? Com os filhos, colocando à disposição da Mãe de Deus, festeiros da Mãe de Deus. Então, os filhos estão aí próximos, juntos, né? E isso dá uma segurança. Falando um pouquinho da Irmandade do Divino Espírito Santo, Dona Nemésia, às vezes as pessoas não entendem. E eu sempre após a missa, eu sempre fico ali aguardando, porque a gente também participa da Irmandade do Divino. E assim, é um momento muito importante, assim, extremamente emocionante. Porque eu sempre procuro falar assim, gente, é a única que o santo é que escolhe a gente, porque é feito por sorteio. Então é uma coisa assim que eu acho que talvez por ser dessa forma é que cria toda aquela expectativa e ao mesmo tempo é muito emocionante. Fala, senhora, um pouquinho sobre todo o processo na festança. Qual é a participação da Irmandade do Divino Espírito Santo na festança? Como é que é a participação? De toda a programação, o planejamento, de como que se dá anualmente a preparação da Irmandade como suporte na festança. César, é tão importante esse suporte, essa participação da Irmandade na realização da festa, e eu quero dizer o ano todo, né? Porque nós temos que visitar, né? Fazer visita ao Divino Espírito Santo, então é o ano todo a gente se movimentando e preparando. Então, essa preparação se dá até com muita emoção para a gente mesmo, como presidente. Você tem que preparar
num lugar silêncio, com muita cautela, com a presença do Espírito Santo. Que A senhora invoca o Espírito Santo já desde o princípio da preparação. E todos os dias. E todo momento, né? Porque é Ele que conduz, né? E essa preparação é feita com todo zelo, com todo cuidado, com todo respeito. Porque é o Divino Espírito Santo que está dirigindo, que está falando. É o que move, né, dona Nevez? É o que move. Nós não vemos, mas nós temos essa certeza, né? Que esse Espírito Santo de Deus é que está conosco aqui nesta terra, né? E só resolvemos, agimos, andamos com a luz, com a força do Espírito Santo. E isso tudo são dons do Espírito Santo, né? Os dons que Ele dá a cada um, porque você coloca à disposição como instrumento, né, do próprio Espírito Santo e que Ele faça acontecer aquilo que é a sua vontade. A gente tem assim a caminhada da bandeira, né? Que na verdade a festança, principalmente eu falo do divino, né? Um mês antes já começa a fazer a peregrinação, ou seja, requer um número de pessoas para trabalhar os foliões. Durante mais de mês, né, de começar a festança, já estão trabalhando, fazendo as andanças, não só na zona rural, como em torno também. Então, um trabalho que ele acaba sendo um pouquinho maior, o tempo de preparação, do que as demais, né? Com certeza. Muitas pessoas envolvidas também, né? Muitos devotos envolvidos, né? E a festa é realizada, é feita pelos festeiros, né? Com a orientação da gente. Só que a gente não se interfere tanto, porque a responsabilidade dos festeiros. É de cada festeiro que entra. Temos um regulamento, né, que passamos para cada festeiro. Então, cada festeiro a senhora orienta e passa esse regulamento, né? Das normas, né, de como que tem que proceder, toda a caminhada, né? E isso é recentemente, né? Quais são, dentro desse trabalho, desse grupo, quais são os membros? O imperador e imperatriz? São 10. 10. É o imperador, a imperatriz, o capitão do mastro, o alferes da bandeira, 4 mordomos e 2 procuradores. Qual é o papel do imperador? O papel do imperador é de zelar, receber, zelar, aquele símbolo que representa o poder, né? A coroa do Divino Espírito Santo. A coroa fica na casa dele. Na casa, a responsabilidade do imperador fica com ele durante um ano. Toda a caminhada ele é responsável por isso, né? Então o imperador antigamente dizia assim: o imperador é que rompe a festa, é ele que manda na festa. E agora a gente, de acordo com as novas leis, né, que a mulher está ao lado dos homens, né, começamos a meditar, até mesmo também, porque a imperatriz deste ano, né, ela é uma menina jovem e tem uma sabedoria, um cuidado, e eu me sentia que ela não estava assim à vontade. Quando a gente dizia que o imperador é que fazia isso, ela se sentia, né, um desprezo, talvez, vou dizer. Né? Aí nós chegamos e fizemos uma reunião e disse para o imperador, que é o seu Belmont, hoje, seu Belmont, essa diferencial que dá na mulher, nós estamos até infringindo uma lei. Mesmo sendo cultura, mas eu acho que nós temos que colocar a mulher para andar lado a lado
do imperador, que é a função da imperatriz. Então, assim, essa flexibilidade dessa vivência de uma forma também atual, buscando essa igualdade, a caminhada do imperador junto com a imperatriz, mas lado a lado, e não um sobressaindo mais que o outro. Justamente. E o papel da imperatriz? Qual é o papel da imperatriz? O papel da imperatriz é de zelar o cetro, né? O cetro representa também o poder, a presença do Espírito Santo, né? Então, ela é responsável por esse cetro e para, ao lado do imperador, participar de todos os momentos de decisões, da caminhada, da procissão, né? E a visita em todos os lares. E realizar a festa também. Então, lado a lado juntos, né? ao imperador, né? Tanto o imperador como a imperatriz, eu achei assim, todos os anos, né? Há essa consonância, tudo, mas a mulher está sempre aqui de lado, quietinha, né? Este ano, a mulher já se aproximou mais, colocou mais, né? Na caminhada, junto com ele. Mas a gente percebe também que muitas vezes isso acontece também quando existe essa harmonia entre os festeiros, né? E parece que flui mais. Justamente. E eu me admirei muito também, porque foi um encontro de duas gerações. O seu Belmont, que tem a representatividade dele, né? Grande a idade, uma vivência maior, município. Né? O imperador, muito compreensível, muito sábio, soube caminhar ao lado da jovem imperatriz, que também não decidia nada sozinho, junto com a caminhando. Sempre juntos, né? Eu achei isso ótimo, uma harmonia, né? Duas gerações caminhando junto, respeitando o espaço do outro, né? A moça, essa jovem imperatriz, me deixou até emocionada de ver assim a paciência, né? Porque hoje o WhatsApp, as redes sociais, né? Acaba sendo justamente tirando um pouco e do nós foco, já né? estamos bem devagar nessa parte, né? Mas eu acho que é importante isso, né? Mesmo diante dessa diferença, diversidade, no caso aí das idades, mas assim, cada um respeitando. E a moça soube conduzir junto com o seu Belmont. E o seu Belmont também, como a terceira geração, a terceira idade, né? Ele soube também conduzir. Fiquei assim, feliz. Tranquila, né? E isso tudo é ação do Espírito Santo. Ele foi guiando, né? E o papel? A gente também, o tempo todo, está aí dando suporte. Mas sem interferir. Sem interferir, mas dando suporte naquilo que precisa. Dona Nemésia, e qual é o significado do capitão do mastro? O capitão do mastro, ele também faz parte como festeiros da festa do Divino Espírito Santo. Ele é encarregado para cuidar o símbolo da pomba que vai no mastro, que sobe no mastro no dia do levantamento do mastro, e é responsável pela bandeira rica, porque nós temos duas bandeiras, a bandeira pobre e a bandeira rica. E é o capitão do mastro. É da bandeira rica. A bandeira rica. A bandeira rica, então, é o que vai no mastro no dia do levantamento. Não é que vai no mastro. A pomba, porque tem uma pomba. Tem uma pomba de prata particular, né, da bandeira, porque lá na bandeira, no fim da bandeira, tem uma outra pomba. E tem uma pomba separada, que é da responsabilidade do capitão do mastro, para levar até a praça onde levanta a bandeira, para ser colocado
levantado no mastro. A pomba, ela fica durante um ano também? Fica um ano com o capitão do mastro. Agora, a bandeira rica, o capitão do mastro é responsável. Só que ele não fica com a bandeira rica. Fica com a imperatriz. Mas a responsabilidade do capitão do mastro, ele tem que estar presente em todas as caminhadas, né? Nas peregrinações, tudo tem que... peregrinação, ele tem que estar presente para conduzir essa bandeira rica nos lugares que vão fazer a visita às famílias. Primeiro, as visitas é feitas na zona rural. Então, o capitão do mastro, ele tem que pegar essa bandeira, todas as saídas para a zona rural, ele tem que levar até o ponto de partida. E tem que voltar para também receber a outra bandeira pobre que chegou, né? Então, ele tem essa função de estar presente nessa peregrinação, nessa procissão, mas a obrigação do capitão do mastro é se manter como recepcionista. É que faz a recepção. E o alferes da bandeira? O alferes da bandeira também faz parte integrante dos festeiros do Divino Espírito Santo. O alferes da bandeira, ele é responsável pela bandeira pobre. E essa bandeira pobre não fica com o alferes da bandeira. Essa bandeira pobre, ela fica na casa do imperador durante um ano, juntamente com a coroa. A rica fica com a imperatriz, junto com o cetro, né, na casa da imperatriz. E a pobre na casa do imperador, com a coroa. E essa bandeira pobre é que faz toda a peregrinação na zona rural. Então, o alferes da bandeira, ele é obrigado a conduzir essa bandeira durante toda a peregrinação da bandeira. E é um trabalho, assim, um serviço prestado de alto valor, porque é mais de mês. Sim. Mais de 45 dias, né? E aí nós temos os mordomos. Os mordomos. São 4 mordomos. São 4 mordomos. É um serviço também de muita simplicidade, mas de alto valor. Porque os mordomos, eles carregam, tem 4 varinhas para fazer o quadro de honra nos dias solenes da festa do Divino Espírito Santo. O quadro de honra, quem vai dentro desse quadro de honra? Quem vai dentro desse quadro de honra é a imperatriz, o imperador, o capitão do mastro, conduzindo esses símbolos do Divino Espírito Santo, a coroa. Então todos os símbolos vai dentro desse quadro. Esse quadro de honra é justamente, honrosamente, ao Divino Espírito Santo. E como o imperador, a imperatriz, o capitão do mastro é que conduz, então eles vão dentro do quadro de honra. Aí nós temos os foliões, né? Aí a Folia do Divino já é um grupo de animação para conduzir com cânticos, fogos, cuidar desta parte da alegria, do chegar nas casas, né? Anunciar justamente as cantorias. Esse grupo da Folia é formado pelo violeiro, pelo sanfoneiro, e aí tira o mestre, o imperador, a imperatriz, que tem a autoridade de escolher o mestre.
Antes era 4 foliões. Hoje são 4 foliões, são meninos da nossa cidade, de famílias católicas também, né? Adolescentes, que participam de toda essa cantoria para anunciar a chegada, a despedida do Divino Espírito. Esses meninos, que geralmente são os adolescentes, como que é o processo de escolha desses 4 foliões? Quem que participa no processo da escolha? Olha, quem participava nessa escolha era o imperador, juntamente com a imperatriz, né? Mas a gente vai auxiliando em alguma coisa, porque a gente vê que vai ficando um pouco mais difícil para só o imperador e a imperatriz fazer essa escolha, né? E todo ano você sabe que muda o imperador, muda a imperatriz, aí começa tudo de novo, né? Então nós convidamos o Jones com o Elton, eles que já trabalham com o convinho, né, adolescente, para poder escolher. Então tem o momento da escolha, os ensaios, né, que aqui faz um anúncio para aqueles que querem participar, que têm interesse. E ali eles fazem aquela escolha de acordo com a presença de voz de cada um, né? Aí, quem tiver com uma voz, tiver a melhor voz, né? Porque tem a primeira, a segunda, né? E também nessa composição da folia, nós temos o cacheiro também, né? Isso aí é tudo. O cacheiro, quem é o cacheiro? O que ele faz? É um adolescente, ele que dá o anúncio que a bandeira está, né? Anuncia, ele anuncia, ele é o que faz anunciar à comunidade a participação, né? Justamente. Dos foliões. Justamente. Dona Nemésia, a gente percebe assim que existe toda uma simbologia e que a gente não vê em outras irmandades como vê no Divino, porque são vários símbolos, vários significados, cada um tem seu significado, cada um tem a sua representatividade, mas acima de tudo é a junção disso que forma toda os festeiros, né, que forma toda a irmandade. E percebemos também na fala da senhora que existe participação de outros irmãos que congrega também dentro desse processo da festança, mesmo sendo de outra irmandade, mas que auxilia. Porque a irmandade é isso, é a junção de todas as irmandades no mesmo propósito, que é levar a nossa cultura, a história da nossa cultura, a valorização, mas acima de tudo é o respeito. E o respeito se dá com a valorização, e para que se de fato dê essa continuidade, precisamos a cada ano nos adequar. E a gente vê que a senhora está além do tempo. A gente vê nessa mensagem, naquilo que a senhora falou, da proposta que a senhora fez na inserção de outras pessoas para ajudar, porque não tem como caminhar sozinho, como a senhora colocou na fala da senhora, né? É impossível caminhar sozinho, porque assim, é uma caminhada grande que requer cuidado, responsabilidade e muito trabalho, né, dona? Realmente, César, realmente, porque cada ano é um novo cesteiro. Ele vai se iniciar até que ele chega lá para estar em contato com todos os rituais, aí já está saindo, aí já entra outro. Então se torna assim, muitas vezes, desencontros, né? E já tendo alguém que nos auxilia nessa parte e que já tem conhecimento de música, isso tudo é importante até mesmo para o festeiro. Eles se sentem aliviados, porque assim, a sobrecarga às vezes fica grande. E se você tem com quem dividir, as coisas ficam muito mais fáceis, né? É assim, a gente vê uma simbologia forte e assim, até de forma emocionante durante a missa. Nós temos também mais pessoas que compõem a esse grupo de pessoas da Irmandade que conduz também a festança. Nós falamos sobre o imperador, sobre a imperatriz, o capitão do mastro.
Falamos dos alferes da bandeira, dos mordomos, do grupo de foliões. E além desses grupos, né, que a gente já citou, existe mais alguma outra função dentro desse grupo do Divino Espírito Santo? Sim, existe 2 procuradores. E o papel do procurador é tão importante, porque cada irmã, ela contribui com uma taxa. Hoje está em torno de R$20. Isso é uma vez por ano? Uma vez por ano. Não sei se te procurar. Sim. Uhum. Então, essa taxa que a gente chama até de anuidade. Essa taxa de anuidade, ela é recolhida através dos procuradores, que esses 2, é um masculino, outro feminino. Então são 2, eles procuram os 2 grupos diversos, né? Os homens conduz até os homens, né? Os que são os irmãos. Sim. O que fazem parte da Irmandade, fazem né? parte da E a procuradora, as mulheres que fazem parte da Irmandade. As mulheres, né? Para receber essa anuidade. Hoje é Pix, né? Hoje é Pix. Estamos nos tempos e o resultado dessa anuidade, né, o valor arrecadado, nós destinamos sempre para a igreja, para atender as despesas de limpeza, né? Como a igreja é uma casa como nossa. Geralmente, né? Para preparar também para a festança. Justamente. Então, é uma pequena oferta que a Irmandade do Divino Espírito Santo entrega aos cofres da igreja, né? E este ano, para fortalecer ainda este valor, o nosso procurador, ele se organizou uma rifazinha para aumentar um pouco mais esse valor. Por quê? Porque esse valor nós estamos destinando para a reforma da igreja. Uma oferta da Irmandade para a reforma da igreja, né? Então, essa Irmandade unida é muito importante. Muito importante a gente caminhar juntos, né? Tanto em oração como em ação, né? Então, é da Irmandade que saem os festeiros, né? É da Irmandade que recebemos esse donativo. Porque sozinho a gente não faz nada. Tem que ser em unidade. Ainda mais a dimensão que a festança foi criada, né? Na verdade, assim, a nossa festança era voltada só para a comunidade, só pessoas de Vila Bela. Hoje não. Hoje não. Com toda essa divulgação, com que ela cresceu, se não tivermos parceiros, pessoas que somem, é difícil manter. Só a Irmandade sozinha não consegue caminhar. Não, só a Irmandade. E além de todos esses cargos, essas funções que a gente falou agora, tem mais algum que auxilia a senhora enquanto presidente da Irmandade do Divino Espírito Santo? Sim. Outra coisa também, eu com 84 anos, né, só estou aqui... 84 anos, que coisa linda. Só estou aqui sentada, primeiramente, pela ação do Espírito Santo, pela ação de Deus. E dos homens também, né? Aqui me auxilia as minhas filhas, né? Me auxilia a Irmandade, como eu já disse, né? Quando precisa de alguém, a gente já convida para vir ajudar a preparar o sorteio, né? No caso, como auxiliar, como escrivão, eu tenho a Miriam Paula. Miriam Paula, por gentileza, que também se faz aqui presente. A Miriam Paula. Peço que se coloque aqui junto com a gente. A Miriam, seja bem-vinda. A Miriam Paula, que também nada mais é do que o processo e a continuidade, o legado, né? Porque é isso que a gente deixa. De mais importante para nós
que estamos à frente, que temos uma caminhada na cultura, é passar para os nossos filhos e netos, para que dê continuidade em toda essa história, em toda essa cultura. E, de fato, a cultura só será valorizada se a gente inserir essa caminhada junto com a família. Miriam, seja bem-vinda, né? Que isso é muito importante. Dona Nemésia, como que se dá o processo do sorteio? O processo que após a finalização da celebração do Divino. Justamente. Após a preparação desse sorteio, no final da celebração, que é a coisa mais linda, a gente sente a presença ali do Espírito Santo de Deus, né? Ele que conduz. É emocionante. É emocionante. Após o final da celebração, primeiro, os nossos irmãos se colocam à disposição em colocar a mesa, em organizar a mesa. Eu gostaria até de falar em nome de alguns irmãos que ajudam, né, nesse trabalho, como Catarino, que é conhecido pelo Catarino, né? O Everaldo, o Robinho, o Ediclei, nossa senhora, que hoje é o nosso imperador. Temos também o Clodoaldo. O Clodoaldo, ele representa também a Irmandade, né, do Divino. Então, é uma forma, assim, é uma unidade que caminha, eu não vou dizer perfeito, porque perfeito é só Deus, né? Mas com os detalhes da melhor forma possível. Né? Nós formamos essa mesa com o auxílio de todos esses irmãos, as irmãs, né? E eu, como presidente da Irmandade do Divino Espírito Santo, junto com todas as irmandades, eu me afasto da presidência e convido um dos irmãos ou uma das irmãs para assumir a presidência. No momento do sorteio. A senhora faz uma abertura no processo em que vai acontecer a escolha, porém depois a senhora se afasta para que outra pessoa assuma naquele tempo, naquele período que está ali organizando para o sorteio. Porque outra pessoa, no caso assim, da Irmandade que assume. Da Irmandade. Ou um homem ou uma mulher, né? Se fazendo parte da Irmandade, não importa. O importante é a gente fazer um trabalho com muita transparência, né? Porque é um momento delicado. Às vezes as pessoas não entendem, como você está dizendo. Ah, eu quero entrar, mas eu já quero ser procurador, eu quero ser imperador. E não né? é assim. E não é assim. Aí eu digo, filho, para você entrar, né, existe uma norma para você chegar e depende também da vontade do Divino Espírito Santo. É o santo que escolhe. Não somos nós, né? E esse zelo a gente tem até pelo respeito ao Divino Espírito Santo e pela Irmandade. E essa forma de fazer esse processo de sorteio e tudo sempre foi dessa forma? Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, mas a presidente sempre continuava no cargo. Mas durante essa caminhada, a viu gente essa necessidade, né? Primeiro, o entusiasmo é tão grande forte, da comunidade, dos irmãos, né? Que você quer ver a melhor transparência possível nesse momento. Né? Então, a gente convida uma das irmãs ou irmão para assumir essa presidência e forma aquela mesa com outros irmãos que já foram ex-festeiros, digamos assim, também, né? Ex-festeiros e alguns outros que são só irmãos da Irmandade. E aí é posta a mesa, e nessa mesa, o que compõe em cima da mesa? Porque a gente sempre vê na celebração uns copos com os nomes, né? Como que é feito?
Esses nomes que são preparados, né, vão para o copo, para uma jarra bonita, né, vai para a mesa e lá a gente convida para a formação dessa nova mesa, dessa nova diretoria, né, com as pessoas que vão anunciar, que vão auxiliar, né, o presidente que ocupar o cargo. E aí vem o processo, o procedimento da eleição, da escolha, né? São dois. A gente vê geralmente são dois copos, né? Um vem os nomes e o outro vem as prendas. Ah, tá. Das mulheres vem a prenda que é imperador e procurador. Imperatriz e procuradora. Dos homens, vem a prenda do imperador, do capitão do mastro, do alferes da bandeira, do procurador e dos mordomos. O dos homens é mais recheado. Né? Mais recheado. E esse processo é feito por essa nova mesa que foi... Aí a senhora fica na retaguarda só para dar o suporte, afasta, né? Eu me afasto. Quem continua dando suporte é a secretária, Paula, que é a escrivã. É a escrivã, né? Aí é ela que mantém junto com a mesa formada ali no processo da escolha. E nós tínhamos também sempre a mesa ao lado, ajudando a escrivã, a irmã Deise Coelho. Infelizmente, hoje não pode, mas eu quero registrar, né, que há muitos anos ela ajudava, junto ali, né? Sempre deu suporte para esse momento da eleição. Inclusive, ela já foi até imperatriz. Quando está sentado na mesa, as pessoas que estão ali procuram guardar o máximo possível quando sai o nome do irmão que está sentado ali. Todo mundo fica em silêncio. Saiu o nome, mas ninguém sabe ainda. Todo mundo... Este ano, o mistério ali na hora, todo mundo... Este ano estava a mãe do nosso novo imperador, o Edgley. A sua mãe estava fazendo parte da mesa, né? Mas as pessoas que já estão também nesse trabalho já têm ciência de como procede, né? As pessoas mais próximas têm que ser surpresa, né? Então, eu acho isso lindo demais. Até eu fico sem saber quem é os novos. Até a presidente fica na surpresa. Mas então, como eu não sou presidente naquele momento, né? Sim. Então a gente fica só na retaguarda. A retaguarda. Então, nós temos junto com a dona Nemésia que dá suporte a esse legado, né, dona Nemésia, a continuidade, a escrivã, que é a Miriam Paula, que dá todo esse suporte que é tão importante para a dona Nemésia. Miriam Paula, seja bem-vinda. Se apresente e fala do trabalho que você desenvolve junto com a sua mãe enquanto escrivã da Irmandade do Divino Espírito Santo. Sim. Quero agradecer a Pesarina, secretária de Cultura, pelo convite, pelo belíssimo trabalho. E assim, é uma emoção muito grande. Eu sou escrivã, sou Miriam Paula Profeta Ribeiro, sou escrivã da Irmandade do Divino Espírito Santo. Eu, desde novinha, sou escrivã. Ela sempre colocou eu assinava, ela fazia o diploma, eu só ia assinava. Eu não participava assim como comecei há uns 6 anos, né, a participar mais ativo, mas porque eu sempre ficava na retaguarda, eu não sabia, eu ficava com medo desse cargo. Sim, de ser escrivã. A responsabilidade. Mas assim, em 6 anos atrás eu procurei me aprofundar mais. Eu era novinha e ela, Mira, você tem que assinar, você tem que fazer isso. E sempre me chamava atenção. E eu sempre dispensa. Mas a idade vai chegando, a experiência vai vindo e você procura aprofundar, como eu converso com meus filhos sobre isso. Eu falo com a Mariana, já passo para a Mariana, falo Marcelo. Importante, né? É muito importante. A escrivã,
é assim, que faz a ata, né, dos novos festeiros, pega o nome das pessoas que querem participar da Irmandade. Porque tem as pessoas que fazem parte da Irmandade, mas não querem ir no sorteio. Aí a escrivã é para isso. Ver quem quer ir para o sorteio e quem não quer só ficar como um irmão. Só. Porque você não é obrigada a participar. O seu coração que vem até a minha pessoa e fala, por exemplo, a Quesarina, você. Eu quero ir pro copo, Mira, aí eu coloco. Se você chegar e falar, eu quero afastar, eu não coloco. Mas assim mesmo é cobrada o valor de R$20, a unidade. E assim, comecei a participar mais, o compromisso veio mais. É uma emoção muito grande. E assim, toda vez que eu estou aqui na festa, fico muito emocionada. Agora sim, o legado da minha mãe, né, que eu agradeço, que ela ter passado isso para mim desde pequeno, para nós, né, assim, para meus irmãos e meus filhos, para minha sobrinha, né. E assim, eu vejo uma emoção muito grande toda vez as pessoas vindo atrás. Esses tempos eu estava tão preocupada que estava poucos membros dos homens e a função maior, né. E aí eu conversei com outro e foi entrando e aumentando e cada vez aumentando mais. Cada andada que eu vou passear em algum lugar, me chama para entrar participar da Irmandade. Aí eu faço a ata, coloco os nomes, faço os copos, né? Que tem os copos das mulheres e as prendas, como minha mãe falou, né? E passo para a procuradora a lista de quem vai pagar a anuidade. Independente se você vai no sorteio ou não, você tem que pagar a anuidade. Só quem não paga a anuidade, quem são os festeiros, por exemplo, os antigos não pagam. Entendeu? Não pagam a anuidade. Aí, assim, um valor, tem pessoas que falam o valor, é só R$20. Mas é um valor, assim, que é acessível, que é simbólico, que as pessoas podem pagar. Se você quiser do seu coração, quiser dar mais, aí é você vai da pessoa. E aí, tem várias pessoas que perguntam para mim, Mira, será que eu coloco meu nome agora? Eu falei, é difícil eu falar isso. Porque eu não sou eu que escolho, é o Divino Espírito Santo. Simplesmente, eu coloco o nome. E as pessoas, aí o Divino já está no coração do Divino as pessoas. Exatamente. Então, aí, de repente, eu falo, coloca o seu nome, aí sai e você fica chateado comigo. Então, vai do seu coração. Aí, na hora do sorteio, eu também não sei quem sai. Eu sei na hora que passa o papel na minha mão. Eu não sei na hora lá que a Zósima, a Ana Maria, eu quero até agradecer elas, a Gorete, que o Elmo, que passa, que já foram festeiros, né? E passa o nome para mim na hora, depois que eles sabem primeiro que nós aqui. Aí, na hora de anunciar, eu escrevo, né? Eu tenho que disfarçar, porque é uma emoção grande. Até a Ana Flávia falou para mim, Mira, eu estava olhando o seu rosto para me ver como que você ia reagir. E eu olhava, eu fiz de conta que nem estava vendo na hora, né? Já estou até emocionada. Todo mundo quer saber. E o Ediclei atrás de mim, na hora que eu estava escrevendo, ele falou, eu estou sentindo um aperto no coração, e eu estava escrevendo o nome dele, eu só fechei meus olhos, porque eu não podia nem pensar. Aí, e cada minuto, por exemplo, eu fui ali no mercado, uma pessoa já veio, falou, Mira, eu quero fazer parte da Irmandade, será que eu dou conta? Dá conta. E isso aí que é a minha função. Sim. E eu agradeço, assim, a minha mãe de passar todo esse legado para mim, todo o ensinamento. Assim, na hora que a gente vai organizar o sorteio, não é com antecedência. 3 dias, 4 dias. Não. É 1 ou 2 horas antes da missa. acontecer. É assim, a missa está marcada para as 9, eu acordo às 5. E nisso a gente senta, eu e a minha mãe, porque a casa está em silêncio, faz uma oração e entrega na mão do Espírito Santo os nomes, entendeu? Aí faz uma oração nós duas, aí a gente começa a cortar os nomes e colocar, assim, o nome das mulheres, dos homens e as prendas, né? Então tem toda uma preparação espiritual também, e as pessoas não sabem disso. E aí tem gente que quer colocar na hora.
Na hora não é assim. Não é assim. Outra coisa que aconteceu esse ano, uma coincidência muito grande, porque a Evelyn foi a nossa imperatriz, ainda, né? Que a irmã vai tomar posse no domingo, vai receber, né? E aí a minha mãe falou, Miriam, não vamos colocar ninguém da Juliana, que é a mãe da família da imperatriz desse ano, né? Aí eu falei, tá bom, mãezinha, porque já é assim... Que já estão numa caminhada, né? Todo mundo grande. Cansado, né? E nisso eu estava num almoço, aí eu fui ali participar do cabeça, né? Uhum. E o meu celular não parava de mensagem do pessoal querendo. E nisso a Evelyn falou, Miriam, as minhas irmãs não querem sair. Porque eu perguntei para a Evelyn. As minhas irmãs não querem sair. E nisso eu já tinha tirado. E aí, às 8 horas da noite, a Evelyn mandou para mim no sábado, que eu estava pegando até no sábado. Miriam, as minhas irmãs querem participar, coloca de novo o nome dela. Eu falei, Evelyn, eu não estou com o livro aqui, você pode passar o nome, porque eu vou passar para a pessoa que está digitando. E nisso eu coloquei, e ela foi sorteada. O mesmo caso foi o Everaldo. Mãezinha falou, Miriam, o Everaldo tem a sobrinha que é juíza. Vamos afastar o Everaldo negativo, saiu como capitão do passo. Falei, então, é o Divino Espírito Santo que é a Juliana. O Ney, eu falei Neizão, né? Que é o capitão do mastro. É o capitão do mastro. O Ney, o capitão do mastro, na verdade ele entrou até assim, porque eu falei, Ney, meu primo, você sempre está levantando o mastro e nós estamos precisando de homens, né, na Irmandade. Ele falou, Miriam, então coloca meu nome lá. Fui, coloquei o nome dele, saiu o primeiro ano ele como capitão. E isso foi em 2000 e... nós estamos em 2026, 2025, 24 para 2025. Aí depois, 2023 para 2024. Aí ele foi. E aí ele foi o capitão do mastro. Aí ele falou, eu falei, continua o seu nome no copo, porque eu pergunto para, para as pessoas. E aí ele falou, pode continuar, minha prima. Aí ele saiu de novo como capitão do mastro. Olha aí eu fui, perguntei novamente para ele esse ano, antes de colocar o nome dele. Meu primo, você vai continuar? Vamos continuar, né, Miriam? Seja que o Espírito Santo... que e ele continua no nome, né? Então, assim, a gente percebe que as pessoas têm muita fé e, assim, a devoção que tem, né, ao Divino Espírito Santo é o que move, na verdade, a continuidade. Então, a gente tem uns exemplos citados aqui, tanto pela dona Nemese como pela escrivã, a Miriam, Paula, das pessoas não quererem tirar o nome, não importa se estão cansadas, mas é a devoção, é o querer dar continuidade, é o querer se entregar e principalmente é o querer dar continuidade a essa fé que é tão importante. Uma curiosidade que as pessoas têm é os critérios. Qual os critérios para poder entrar na Irmandade? Qualquer pessoa pode entrar na Irmandade? Como que é? Sim, qualquer pessoa tem que entrar, pode entrar na Irmandade, não sim. Menores têm que vir com a mãe, para a mãe ter esse compromisso, né? Porque, como é menor, a gente não pode passar na frente da pessoa responsável. Sim. Agora, qualquer um pode entrar, convido todos que quiserem participar, como ir na sorte, como fazer parte da Irmandade. E assim, nós pedimos para as pessoas que colocam o nome, tenha o compromisso, tenha a responsabilidade, que não é assim, só colocar por colocar, entendeu? E nós, como a minha mãe como presidente, como escrivã, a gente pede encarecidamente que tenha esse compromisso, essa devoção, essa fé, e que tenha certeza que quem coloca o nome tem as graças alcançadas e as graças continuam vindo depois que você larga a festa. Eu quero, assim, agradecer imensamente todos da Irmandade, do Divino Espírito Santo. E isso eu toco novamente. Todos podem colocar o nome, mas que tenha compromisso com o Divino Espírito Santo. Não é com a presidente, não é com a escrivã, mas com o Divino Espírito Santo. Porque ele que conduz tudo, desde o sorteio,
desde o seu coração tocar para colocar o nome, tudo ele que conduz, até a gente nas palavras. Eu estou aqui nervosa. Primeira vez que eu estou assim, estou começando a falar, ainda. caminhar. Minha mãe está colocando eu assim presente para falar mais, para discursar, assim, falar na frente dela, a ata. E tudo é difícil, o primeiro passo é difícil, mas tenho certeza que quem é sorteado, quem é escolhido, consegue a graça e consegue fazer o evento, as rezas, o almoço, dá tudo certo. No final, você agradece, você chora de emoção, que tudo corre bem, tudo dá certo. E aproveitando, eu falando dessa situação de sorteios, também eu quero dar um exemplo aqui do Clodoaldo, que ele ficou tanto tempo no copo, que aí antes da pandemia ele falou, Miriam, eu não vou mais participar, porque meu tio Sarriol, ele faleceu, não foi imperador, não conseguiu ser imperador. E o nego falou, não coloca o nome, muito tempo, desde criança o meu tio colocou o nome dele. E ele estava cansado de esperar, né? Ele já estava cansado, ele falou, Miriam, eu não tenho como mais participar, tira o meu nome. Aí a Rosa entrou, a Rosinei, que é a irmã dele, entrou na Irmandade. Quando ela ficou sabendo, ela falou, Miriam, de jeito nenhum, coloca o nome do meu irmão. E aí saiu os dois como imperador. Meu Deus. A mesma história desses outros que saíram e voltaram. E são várias caminhadas, vários exemplos, várias exemplos, seu exemplo, vivências. Casarina, que você ficou afastado muito tempo. Eu falei, mãezinha, vamos colocar a Casarina. Minha mãe ficou assim, não, vamos colocar a Casarina. E já saiu como procuradora, entendeu? E não é a gente que escolhe, eu quero ser mordomo. Já vieram falar para mim, falei, não tem como. Não é assim, gente. Assim, Miriam, é tão importante isso que você está explicando. Você, na verdade, vai dar continuidade àquilo que a sua mãe já explicou. O papel do escrivão é extremamente importante, principalmente nesse trabalho de suporte, de ajudar nessa parte, digamos assim, burocrática da Irmandade. Que mensagem você deixa hoje para a comunidade, para os irmãos, como você já falou que todos têm que assumir essa responsabilidade, mas de uma maneira geral, qual é a mensagem que você deixa não só para nós vilabelenses, mas para as pessoas que têm esse amor à cultura, que têm amor à festança, mas principalmente ao Divino Espírito Santo? Que mensagem você deixa aqui nesse podcast, nesse momento do Papo Cultural? Então, a mensagem que eu deixo é para a população, para a vilabelense, para os visitantes. Tenha fé, acredita. O Espírito Santo é vivo. Eu sei que é vivo e todo dia eu agradeço. Eu agradeço porque a minha mãe, Nemésia Profeta, ela falou assim para mim, Miriam, um dia, para de reclamar, agradeça, um pedacinho de carne, um arroz. Todos nós temos que agradecer, ter fé. E toda vez que você agradece, você só agradece. Não precisa você falar mais nada. Que as coisas vão conduzindo, vai organizando a sua vida, vai dando tudo certo. Então, população, visitantes, vilabelense, vamos agradecer, vamos ter fé. E quando pegar a Irmandade, independente de qualquer Irmandade do Glorioso São Benedito, Mãe de Deus, Santíssima Trindade, Divino Espírito Santo, tenha fé, acredita que tudo dá certo, vai conduzindo tudo perfeitamente. E se não faz parte da Irmandade, você ajoelha, você pede no fundo do seu coração o que você deseja. Se você não sabe falar com palavras, você fica em silêncio, fecha os olhos, que o Espírito Santo, Deus, está vendo no seu coração o seu pedido, entendeu? Eu fiz esses pedidos que a minha mãe me ensinou todo dia. Mira, de madrugada, você acorda, ajoelha, não precisa falar nada, que ele já está vendo. Ele está sentindo. Sabe o que está no coração de cada um de nós, né? E isso eu percebi, as graças acontecendo na minha vida. Eu sou um testemunho na minha vida. Parei de várias coisas na minha vida, mudei muitas coisas na minha vida.
E eu estou tendo muitas graças e eu tenho certeza que eu e como todos vocês que têm fé, todos têm fé, conseguem. E agradeço, Tesarina, pelo convite. E desculpa alguma coisa, que é a primeira vez. Estou tão emocionada. Gratidão, tá? gratidão, Miriam. E aí, assim, a gente agradece a sua participação e sabe dessa riqueza, né? É o legado da dona Nemésia. Você dará continuidade a isso, você já está dando continuidade. A gente tem um exemplo seu que você foi uma festeira juíza do glorioso São Benedito com 15 anos. Você tem essa caminhada, isso é importante. Muito obrigada, Miriam. Dona Nemésia, eu gostaria, assim, primeiro agradecer essa riqueza que foi esse bate-papo com a senhora, com a Miriam. O tanto que é importante e enriquecedor essa representatividade da senhora. Quanta história bonita, quanto ensinamento, que não é só para mim, mas com todos que terão a oportunidade de participar e assistir o podcast dessa mulher guerreira, dessa mulher que nos representa, dessa mulher que representa, que é a continuidade de Teresa de Benguela. E a gente só tem a agradecer, porque a senhora é uma referência para mim, enquanto pessoa, enquanto mulher da cultura, enquanto a sua religiosidade e tudo que a presença da senhora e a família representa. Então, peço que a senhora deixe aqui a mensagem nesse bate-papo para a gente finalizar, principalmente deixando essa mensagem dessa pessoa espetacular que é a senhora. Obrigada, César, por esse carinho, por esse respeito e até mesmo por confiar, né? Tantos elogios, tantas. Só quero agradecer, primeiramente a Deus, gratidão ao Espírito Santo de Deus por esse momento maravilhoso. E te agradecer também, viu, César? Uma menina que quantas vezes a gente viu, né, brincar de roda e hoje é a nossa secretária, muito bem representada para toda a comunidade, para todo o povo. E a mensagem que eu deixo a toda a comunidade, a toda a irmandade, é que a festança é um momento de recordar, de valorizar pessoas que lutaram e que deixaram esse legado para nós. E ainda mais, aqui na margem do Guaporé, que é o Vale da Esperança, já na bacia amazônica, os nossos antepassados, sempre com muita esperança mesmo, nos deixou este pedaço de chão, não só para nós, mas para todo o povo brasileiro, para Mato Grosso e para o Brasil. E por isso convido a toda a comunidade de Viradela, a todos os irmãos do Divino Espírito Santo, que vamos continuar essa caminhada para que possamos, através do trabalho, trazer assim toda a dignidade, principalmente para o nosso povo que precisa desse amor, desse carinho de todos nós. E que o Divino Espírito Santo seja a força, que o Divino Espírito Santo nos guie e que seus dons sejam assim tocados a cada um para que possamos caminhar na paz, no amor e trazendo a minoria, aqueles que sofrem, essa luz, essa força do Espírito Santo através dessa caminhada
com os símbolos do Divino Espírito Santo, que eu tenho certeza que a cada família que é visitado, ali é deixado muitas graças e é deixado também um sentimento que abrange a todos nós, porque juntos somos mais fortes e que essa festança de Vila Bela, que compõe esses 4 santos, nos reforça com a sua fé e nos reforça também a nossa cultura, deixado assim pelos nossos antepassados. Gratidão, dona Nemésia. Meu Deus, que ensinamento. E tem uma frase muito linda que a senhora sempre usa, que também é uma referência, quando a senhora fala da diversidade. A senhora fala dos amores, nas cores. Eu gostaria que a senhora colocasse essa frase aqui para nós, para encerrar a fala da senhora, que virou uma referência de uma frase extremamente importante e que demonstra esse amor tão importante entre nós, entre toda a humanidade. Tudo bem, César. É com carinho. É que quero replicar novamente aquilo que saiu do meu coração, não só para o vilabelense, mas para todos aqueles que aqui somam conosco. Vamos iniciar dos nossos repórteres, né, que estão aqui presentes, em nome do Lincoln, fazendo esse trabalho. Eu sempre costumo dizer que Vila Bela é de todas as raças, de todas as cores, de todas as flores e de todos os amores. Que lindo. E damos por encerrado aqui esse papo cultural maravilhoso, extremamente importante e especial, com essa pessoa que é referência de Vila Bela da Santíssima Trindade, Dona Nemésia Profeta Ribeiro e a sua filha Miriam Paula. Que riqueza, que aula tivemos aqui hoje. Muito obrigada, Dona Nemésia, muito obrigada, Miriam Paula. Axé.